que formaram uma grande quantidade de água atrás dela. Quando elas se partiram, quando elas se romperam, uma onda de cheia veio ao longo do rio Tubarão e avançou sobre a cidade. A cidade de Tubarão foi dividida em três. Na realidade, foram três grandes porções da cidade de Tubarão, como se fossem três enormes ilhas que aqui estiveram. E isso lá em torno das 11h30 da noite, meia-noite, no domingo, dia 23. Além disso, os processos de urbanização e de ocupação da planície de inundação certamente é a contribuição humana para o desastre. As instalações da cidade nessa planície, que na realidade é o leito maior do rio Tubarão, e aquilo que o homem construiu e adaptou do relevo para a sua maior comodidade, foi também uma das questões responsáveis. E outros fatores que poderiam estar aí, como a quantidade de lixo, a falta de manutenção da calha do rio, e uma série de outros fatores poderiam se associar como causas prováveis para o desastre que aqui tivemos. E agora, então, para dar uma ideia, mais ou menos, recordar aqueles que viveram esse período e aqueles que ainda não eram nascidos, algumas ideias de como ficou a região do rio Tubarão. Notem aí aquilo que a gente falou do planície de inundação. Olha a extensa área tomada pelas águas, porque realmente são áreas muito baixas que nós temos aqui em alguns pontos da cidade. Todos conseguem identificar onde nós estamos aí? Qual é o nome dessa praça? Rio alguma coisa? Mais alto, por favor. Quem se lembra aí do local? Como? Praça 7 de Setembro. Próximo do cemitério? Praça 7 de Setembro em primeiro plano. Em segundo plano está o posto de gasolina, hoje o Banco Real. Exatamente. Aqui à direita nós tínhamos o supermercado Angelone. Aqui é para oficinas, né? Estamos indo para oficinas aqui, correto? A oficina à direita. À direita, perfeito. Vamos lá? Vamos em frente. Vejam, as estradas foram imediatamente bloqueadas. A própria BR-101 chegou a ter mais ou menos meio metro de água sobre o seu leito. Seguimos. Aqui está a ponte. Na realidade, essa foto foi tirada antes de atingir a sua altura maior, né? Na realidade, as águas chegaram a atingir a base da ponte. Aí já alguns efeitos posteriores. Próximo. Aqui já dá para dar uma ideia das margens do rio, como elas foram danificadas pela capacidade de erosão das ondas de cheio que passaram por aqui. Próximo. Os danos que começam a aparecer na área social, não? Aqui é uma escola, das muitas que foram atendidas. Sim. Leito das estradas. Aí, ó, podemos ver na parede a altura em que a água atingiu nesses locais e já podemos ver a quantidade de detritos que nós temos aqui, a quantidade de material erodido de partes maiores que foi entulhado ao rio Tubarão. Isso faz com que a ideia em que os senhores estão, em que o prefeito tocou acerca da proposta do projeto de fazer uma dragagem, ele é perfeitamente válido, porque aqui já dá a ideia da quantidade de material que desde esses 37 anos vem sendo carreada e depositada dentro da calha do rio Tubarão. Aqui algumas fotos de ruas bem próximas aqui do centro. E aqui locais de abrigo. Um dos principais locais de abrigo foram as igrejas. A igreja do Humaitá, a próxima própria catedral, onde foi tirada essa foto,
próximo. Aí está a igreja da Catedral, e que, embora esteja sempre num local muito bem privilegiado, em geral as igrejas, na realidade, em termos de infraestrutura, são péssimas como abrigo, porque normalmente não se tem um piso adequado para uma pessoa deitar, o número de banheiros é muito pequeno, de bicas de água, capacidade de alimentação, quer dizer, é toda uma falta de infraestrutura que as igrejas, na realidade, não têm, mas era o único, em muitos aspectos, era o único local disponível, né? Na catedral era a catedral e praticamente aquele cucuruto ali em torno da casa do bispo, mais a rádio Cumbá, e era o que sobrou. Aqui outros efeitos sobre a estrutura social da cidade. Aqueles que ainda não perderam tudo, mas na realidade o efeito foi terrível, né? E vamos nos lembrar que vários, dá para voltar um instantezinho, próximo, anterior, vai nos lembrar que os idosos, as crianças, os deficientes e as mulheres são considerados as principais setores de risco. E se inclui aí a mulher, não porque ela seja fraca, inclui-se a mulher como uma área de risco, um fator de risco, porque normalmente a mulher é alijada da informação. Ela não chega a ter a informação correta para que ela realmente possa passar de um grupo de risco para um elemento ativo da sociedade. Então esse é um dos fatores que temos que mudar. A mulher não pode mais ser considerada como um elemento de risco. E não faz porque ela não participa efetivamente das atividades. Eu vejo com grande satisfação o grande número de mulheres, não só presentes aqui, mas portando camiseta de órgãos que estão ligados ao processo. Gostaríamos muito de ver mais mulheres participando desse trabalho. Os meios de transporte foram muito atingidos. E aí vem um caso especial. Recordem que a gente falava que o Estado não possuía nenhum helicóptero. E na realidade os danos no sistema viário foram tão grandes que somente helicópteros poderiam chegar a Tubarão. Foi por isso que o Tubarão passou quase uma semana sem dispor de recursos fora daqui. Aqui no caso, a altura de Pedrinhas, antiga estrada de ferro que ali estava. Novas ruas aqui do centro, vejo a quantidade de detritos e de sobras de materiais carregados pelas águas e que eram depositados aqui na planície. Aí, às vezes, era o único meio de transporte. A seguir, e tinha outros meios mais convencionais, né, para se usar, para se poder transpor as áreas. Mas infelizmente eram muito poucos os barcos existentes na época e a própria correnteza impedia que se usasse com segurança esse meio. Próximo. Aí temos a parte mais triste da situação, próximo, que é o recolhimento das vítimas. Próximo. E há um número de vítimas em Tubarão que ainda é matéria de discussão. O que eu posso dizer é que a Polícia Civil foi a responsável pela identificação dos corpos e pelo levantamento do número das pessoas que morreram. Esse número fechou em 77 no município de Tubarão. Na oportunidade, o nome das pessoas que foram identificadas constou, foram entregues para os rádios, para os jornais, foram publicados, o nome dessas pessoas foi informado e foi pedido que todas as pessoas que tivessem o nome de alguma pessoa desaparecida e que não constasse na relação, que avisasse a CONDEP, a Defesa Civil. Como não houve essa manifestação, nós acreditamos que o número deva ficar mais ou menos, graças a Deus, por aí.
77 é um número absurdo, mas poderia ter sido muito